A consciência, o tribunal interior. Essa lição convida a refletir sobre a consciência como tribunal interior dado por Deus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem e cheios da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Alex Vidal, congrego na Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, conhecido carinhosamente como MVN, em Caldas Novas, na sede da Regional 22, sobre a liderança aí do nosso pastor local André Silva e do pastor presidente do campo de Vila Nova, o nosso pastor Josué Gouveia. Seguimos firmes na fé e na comunhão. Hoje vamos mergulhar em um tema muito importante aí para nossas vidas cristãs, né? Então, a consciência, o tribunal interior. Vamos pensar junto sobre como a nossa consciência, esse presente de Deus, ele atua como um juiz dentro de nós, né? Nos guiando a viver aí de acordo com a vontade do Senhor. Vivemos tempos desafiadores onde o padrão moral desse mundo se degrada, né, cada vez mais. Então, como cristãos, precisamos aí nos apegar firmemente à sã doutrina para manter uma consciência pura e sem ofensas, tanto diante de Deus, né, quanto diante aí também dos homens. O apóstolo Paulo nos ensina em Atos, capítulo 24, versículo 16, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. É um chamado para vivermos aí de modo íntegro e sincero. Então, vamos lá ao nosso slide, né? Texto áureo, então, Atos capítulo 24, versículo 16, nós acabamos de ler, né? E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 2, versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos 2, 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2,14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente da sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Introdução. Essa lição convida os seus alunos a refletirem sobre a consciência como tribunal interior dado por Deus, que acusa, defende e julga os nossos atos. Então, em meio a um mundo moralmente corrompido, essa é a oportunidade de destacar aí a importância da consciência guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Primeiro tópico, antes e depois da queda, né? O tópico 1.1 aí vai falar a primeira manifestação do grego syneidesis, saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Então, nossa consciência, ela funciona aí como um tribunal interior, né? Ela acusa, ela defende, ela julga os nossos atos e é uma voz dada por Deus para poder nos ajudar a discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Em Romanos, capítulo 2, versículo 15, nós vemos que a obra da lei, ela está escrita no nosso coração e a nossa consciência é a que testifica e juntamente com os nossos pensamentos, quer nos acusando, quer nos defendendo. É importante lembrarmos aí que a consciência é um guia, mas não é infalível. Ela precisa estar sempre iluminada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Quando nós nos afastamos das Escrituras, corremos o risco de ter uma consciência cauterizada
insensível ao pecado, ou uma consciência fraca que nos leva aí a ser legalista, né? Então, em nossos dias, nós precisamos estar atentos ao que a nossa consciência está nos dizendo. Será que estamos vivendo de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada, como a nossa consciência ela tem reagido, né, diante das escolhas que nós temos feito para a nossa vida? Nós precisamos buscar então constantemente a orientação do Senhor e nos submeter aí à sua vontade. Uma prática que pode nos ajudar muito é o autoexame. Tirar um tempo para refletir sobre as nossas ações e pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações, como está escrito em Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que possamos estar sempre sensíveis à voz da nossa consciência, buscando viver uma vida santa, irrepreensível diante do nosso Deus, em momentos de dúvida, em momentos de acusação interior, né? Lembremos aí que temos um advogado junto ao nosso Pai, que é Jesus Cristo, que intercede por nós e nos purifica de todo pecado. Então, vamos agora, juntos, firmes na fé, com a consciência limpa, um coração cheio de amor, seguir o caminho que o Senhor preparou para nós. Que Deus venha nos abençoar e abrir a nossa mente agora a partir desse estudo. Então vamos refletir sobre a consciência humana, um presente precioso que Deus ele nos deu, né? Uma bússola moral que nos guia em nossas decisões diárias. A consciência ela é uma faculdade inata, algo que todos nós carregamos dentro de nós desde o nosso nascimento. Ela funciona aí como um sensor instalado na nossa alma, ajudando-nos a discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então aí nesse tópico 1.1, né, a respeito dessa primeira manifestação, da consciência humana, ela pode ser observada lá no início, né, no Jardim do Éden ali. Deus ele estabelece ali uma regra clara, né, para Adão e Eva não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a penalidade era clara: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, quando eles desobedeceram, a consciência deles foi ativada, né, trazendo o quê? A culpa, a vergonha, o medo. Isso nos ensina que desde o princípio, Deus ele nos deu aí essa capacidade de refletir sobre as nossas ações e também sobre as consequências que as nossas ações podem nos levar. E hoje nós também enfrentamos decisões diariamente. A nossa consciência, ela nos ajuda a lembrar dos princípios bíblicos que Deus nos deu. Assim como Adão e Eva, quando desobedecemos, nós sentimos o peso da culpa, mas graças a Deus nós temos o perdão através de Jesus Cristo. Tópico de 1.2, o direito natural. Todo ser humano, ele nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Caim feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, e experimentou uma trágica consequência. Então, o direito natural é outra expressão aí da nossa consciência. Cada ser humano ele nasce com um senso moral fundamental em sua alma. A história de Caim e Abel é um exemplo disso, né? Quando Caim matou seu irmão, ele violou esse direito natural e imediatamente sua consciência o acusou, trazendo uma pesada culpa sobre ele, que está relatado em Gênesis capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 14. Então, mesmo que a gente nunca tenha lido a Bíblia Sagrada, há uma lei moral escrita em todos os corações, e essa lei, ela nos ajuda a entender o que é certo e aquilo que é errado. Então, mesmo nas culturas mais distantes, nós encontramos aí a evidência desse senso moral, né, como a proibição do assassinato. Então, isso nos mostra que Deus, ele colocou em cada um de nós a capacidade de entender o certo e também o que é errado. Escrita no coração, tópico de 1.3. Em Romanos capítulo 2,
versículo 12 ao 16, Paulo ele faz uma referência à lei mosaica e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral, escrita no coração de todos os povos. Então, em Romanos capítulo 2, versículo 15, Paulo ele fala sobre essa lei escrita, né, no nosso coração. Ele explica que mesmo aqueles que não têm a lei de Deus escrita, ainda têm a consciência que os acusa ou os defende. Isso é poderoso, porque nos lembra que Deus ele nos deu a capacidade interna para podermos ter o discernimento. Os hebreus, eles tiveram a lei escrita em tábuas de pedra, mas hoje nós temos a palavra de Deus acessível em nossas mãos e o mais importante, em nossos corações. A Bíblia, ela nos dá aí os princípios, né, que nossa consciência precisa para funcionar corretamente. Quando estamos em sintonia com a palavra de Deus, nossa consciência se torna mais sensível à voz de Deus. E ao refletirmos sobre tudo isso, é importante que a gente lembre que a consciência é um guia dado por Deus, mas ela precisa ser constantemente alimentada pela palavra e pelo Espírito Santo. E assim ela nos ajudará a viver de forma que agrade a Deus, mantendo-nos no caminho certo, mesmo quando o mundo nos oferece tantas alternativas que são completamente erradas. Então vamos continuar buscando a sabedoria divina, mantendo a nossa consciência limpa e também alinhada aí com os princípios do Senhor. Que Deus ele nos abençoe e nos guie sempre para que nós possamos ter essa consciência tranquila. Tópico de número 2, o funcionamento da consciência. 2.1, acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce aí função judicante. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Então, nós entendemos que a consciência ela funciona como um órgão que pode nos acusar, pode também nos defender, e ela age como um juiz aí interior, né, que avalia as nossas ações. Lembramos que Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando seus olhos foram abertos ali após o pecado, né, sentindo vergonha e também sentindo culpa, antes disso eles conheciam apenas o bem e viviam ali em completa harmonia. Quando eles pecaram, a consciência deles começou a atuar, trazendo aí uma sensação incômoda, né? Isso nos ensina que a consciência é uma parte essencial do nosso ser, nos guiando, nos ajudando a discernir entre o que é certo e também o que é errado. No nosso tópico de 2.2, vãs justificativas, a expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas. Então, depois de pecar, Adão, ele tentou o quê? Justificar a sua ação dizendo que a mulher que Deus havia dado a ele ali o levou a comer do fruto. E Eva, por sua vez, culpou a serpente. Muitas vezes fazemos o mesmo, tentamos justificar os nossos erros para aliviar a nossa consciência. No entanto, a palavra ela nos ensina que a verdadeira solução é confessar e abandonar o erro, o pecado. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, lemos que quem encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas quem as confessa e abandona encontrará misericórdia. Precisamos aprender a enfrentar os nossos erros com humildade, buscar a graça de Deus para que nós possamos ser restaurados. No 2.3, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando-as ou reprovando-as. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal com o objetivo de alcançar um veredito favorável. Então a consciência é um tribunal que julga as nossas ações, tanto as presentes quanto as no passado, né? E até nos prepara aí para o nosso futuro. Em Atos capítulo 24, versículo 16, Paulo ele fala sobre se esforçar
para manter uma consciência limpa diante de Deus e também dos homens. Isso nos desafia, então, a viver de forma íntegra, buscando sempre o bem e a verdade. Quando a nossa consciência está alinhada com a palavra de Deus, ela nos guia de maneira segura, nos ajudando aí, então, a viver de modo que agrada ao nosso Senhor. E ao refletirmos sobre esses pontos, nós somos chamados a nutrir uma consciência sensível e submissa à vontade de Deus. Que possamos juntos buscar uma vida de integridade, de paz interior, confiando sempre, né, em Cristo Jesus, confiando sempre em Deus aí. Vamos lá no nosso slide aqui. Seguindo aí, a consciência infalível. Deixa eu só ajustar. De número 3, a consciência é infalível. 3.1, defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas, fracas e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. Então, meus queridos, todos nós sabemos que a consciência, ela é um presente de Deus, né? Mas nós precisamos entender que ela pode ter, então, as suas falhas. A Bíblia ela nos fala da consciência cauterizada, de consciências fracas e também de consciências corrompidas. Em Efésios capítulo 4, versículo 19, 1 Timóteo 4, 2, lemos sobre aqueles que perderam a sensibilidade ao pecado. Uma consciência insensível é muito perigosa, pois nos leva aí a justificar aquilo que é errado e acaba nos fazendo, né, nos acomodar com o pecado. Então vamos refletir sobre isso. Como que nós podemos evitar que a nossa consciência ela se torne cauterizada? A resposta está numa vida de oração, de estudo da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos, irmãos, dependente do tempo de fé que nós temos, nós precisamos estar atentos, não permitindo que as coisas desse mundo nos afastem da santidade que o Senhor deseja para nós. No tópico 3.2 aí, Deus, o supremo juiz. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Somente Ele pode sondar o nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração. Ainda que a nossa consciência ela nos acuse ou ela venha nos defender, nós não podemos nos esquecer de que o julgamento final pertence somente a Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo, ele nos lembra que mesmo quando não nos sentimos culpados, né, não estamos automaticamente justificados. Então, Deus, ele é justo juiz, aquele que sonda os nossos corações, conhece as nossas intenções mais profundas. E vamos, então, nos submeter humildemente a Ele, pedindo que revele qualquer área da nossa vida, né, que precise de correção, assim como Davi, que precisou ser confrontado ali pelo profeta Natan, nós também podemos precisar de correção, né? Que o nosso coração esteja aberto aí à voz de Deus, sempre disposto a se arrepender e buscar a transformação. E vamos aqui logo ao nosso final, né? Conclusão, devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Então, ao final dessa reflexão, né, precisamos guardar aí no coração que uma consciência pura e saudável, ela é cultivada pela proximidade aí com Deus. Se em algum momento ela nos acusar, que nós possamos lembrar de que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que a nossa oração seja constante, pedindo aí ao Senhor que ilumine a nossa consciência, que nos conduza em caminho de justiça, de paz, que Deus venha nos abençoar e nos guardar em sua graça. Então, nessa lição, nós vimos que a consciência é um tribunal interior que Deus colocou em cada um de nós. Ela nos acusa, ela nos defende, ela nos julga, ela serve como guia aí para as nossas ações e para as nossas decisões. Aprendemos que desde a queda, a nossa consciência ela pode ser deformada pelo pecado, mas também
pode ser renovada, purificada aí pela palavra de Deus e também pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela nos ensina que a consciência tem um papel crucial em nossa vida espiritual, como vimos em Romanos capítulo 2, versículo 15, né, que pode tanto acusar quanto defender, dependendo aí de como a alimentamos. E é por isso que nós precisamos estar sempre atentos, buscando viver de acordo com a sã doutrina, mantendo a nossa consciência limpa, né? E sem ofensa diante de Deus e também dos homens. Então, nosso desafio, portanto, é manter uma consciência saudável, guiado pela luz da palavra, como diz o salmista. Esconde a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Então devemos permitir que a Bíblia renove a nossa mente, transforme o nosso coração de modo que a nossa consciência seja sempre aliada na caminhada aí cristã. Em um mundo onde os padrões morais eles estão constantemente em declínio, nós precisamos nos firmar ainda mais em Cristo, buscando uma vida de santidade e retidão. Lembremos que mesmo quando a nossa consciência nos acusar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que possamos sair dessa lição com o nosso coração renovado, desejo de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Vamos continuar investindo tempo em oração, na leitura das Escrituras e na comunhão com o Espírito Santo. Que cada dia sejamos mais sensíveis à voz de Deus e que nossa consciência nos conduza a viver de maneira que agrade. Eu convido a vocês a aplicar esses ensinamentos em suas vidas, permitindo que a palavra de Deus ilumine cada passo em que nós damos, né? E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha guardar os nossos corações e as nossas mentes. Sigamos firmes, com fé, com esperança, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus e Pai eterno, Senhor, nós aprendemos muito com essa lição. Sabemos, meu Pai, que a nossa consciência que o Senhor colocou em nossa vida, ela nos guia, ela nos conduz, ela nos julga, ela nos apresenta aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas nós sabemos, meu Pai, que a justificação é pelo sangue de Cristo. E nós sabemos, meu Pai, que acima da nossa consciência existe o Espírito Santo, que ele não nos acusa, mas ele nos guia, nos orienta e nos leva ao caminho certo da salvação. Pai, que nós possamos sim ter um zelo para não nos acomodar com aquilo que é errado, achando que simplesmente pela nossa consciência não nos acusar mais, que nós estamos livres daquilo, mas que sempre nós possamos colocar em tuas mãos, Pai, toda a nossa vida, aquilo que nós entendemos que não é pecado, e for, meu Deus, que o Senhor nos revela, nos apresente. Eu sei que o Senhor pode falar conosco através do Teu Espírito Santo nos guiando, ainda que tenhamos a consciência que estamos corretos, meu Pai. Se não estivermos, guia-nos para nos corrigirmos na Tua presença, porque o nosso objetivo, Pai, é estar contigo naquele grande dia. O nosso objetivo é andar no Teu caminho em santidade, na Tua graça e na Tua misericórdia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom, né, irmãos? Terminarmos mais uma lição de número 6, aí, CPAD adulto. Lembrando, e você pode acompanhar todo o nosso material, gospelvida.com. Se Jesus Cristo não tiver retornado e ele nos permitir, nós estaremos aí na próxima lição, vendo a lição de número 7 da CPAD. Lembrando que lá no gospelvida.com nós temos CPAD adulto jovem, também a Betel adulto jovem. Deixo um forte abraço com vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fui!